é uma ação violenta revolucionária que responde à violência do governo. Essa exposição já faz parte da história recente da vanguarda brasileira. Em nenhum momento houve qualquer tipo de limitação ou de uma censura prévia. Foi uma coisa surpreendente isso, quer dizer, que a gente pôde fazer num momento ainda dificílimo, né? Menos de um ano depois do ato institucional número 5, reuniu alguns artistas, quer dizer, que representavam o lado talvez mais radical, mais ousado, né? E polêmico da vanguarda brasileira, que é um grupo de artistas extremamente jovem. Eu recebi uma proposta em casa que os artistas estavam sendo convocados para participar de um movimento que ia acontecer no Parque Municipal. Me preparei para isso, mas eu ia fazer pinturas na grama, umas coisas assim. Mas no momento eu senti que a coisa devia não ter algum restício de nenhuma obra convencional. Queria uma coisa que fosse extraconvencional. Nós estávamos numa fase ainda do quadro emoldurado. Compreende? Então, já tinha tirado a moldura, tinha tirado a tela, tinha tirado a parede, e a coisa ia correr. Fiquei correndo quase na cabeça o tempo todo. Aí me lembrei, gente, eu gosto de cores. Eu sou colorista, por natureza. Né? Vou tentar modificar as cores do parque. Como? Papel de seda não dá. Esse não dá, esse não dá. E como outros visuais não dá. Aí lembrei que eu tinha feito um curso especializado nisso. E está na hora. Aí foi preciso conseguir as granadas fumígenas dentro do Exército, porque elas fazem parte do patrimônio do Exército. Aí fui lá no comando geral que solicitei que era para isso, eles me cederam uma caixa com as granadas. De repente, aquilo aconteceu até com minha surpresa, porque eu não lembrava mais das diversas cores que são granadas de sinalização. Foi uma surpresa muito agradável, não só para mim, como todo mundo que estava presente no ato.
Frederico, eu acho que seria muito interessante escutarmos as suas reflexões, uma vez que você também organizou uma exposição sobre essa geração que surge no final dos anos 60 e abordou diretamente também esses eventos ligados ao ato institucional número 5, que foi um ato da junta militar que ampliou os poderes do Estado, fechando o Congresso, suspendendo direitos e garantias individuais, de modo que é um grande retrocesso na vida democrática do Brasil e abrindo caminho para um período de terror e terrorismo do Estado. Então, se você pudesse nos oferecer suas memórias desse momento, seria muito interessante para nossos... Bom, olha, eu acho o seguinte, falando especificamente dessa geração que eu apoiei criticamente, logo que cheguei no Rio de Janeiro, que foi uma geração que comeu o pão que o diabo amassou. Realmente, porque a geração anterior do Dias, do Gershman e tal, sofreram um impacto. Quer dizer, mas de alguma maneira eles já tinham uma obra encaminhada, já tinham alguma coisa realizada, já tinham feito exposições e tal. O problema da geração do Cildo, do Bairro, do Antônio Manuel, do Cláudio Paiva, quer dizer, do Humberto Costa Barros, e depois de outros, o Colares, a Wanda, mais construtivos, etc. e tal, é que era uma geração que praticamente estava nascendo ali naquele momento e tal. E que ocorria o seguinte, é que com a ditadura militar, quer dizer, o clima era um clima extremamente pesado, ninguém confiava em ninguém, todo mundo desconfiava de que alguém era espião, que alguém era aquilo, etc. e tal. Então, quer dizer, era um clima em que as pessoas não tinham, digamos assim, a tranquilidade para realizar seus trabalhos. Eu sempre achei o seguinte, que não importa, está entendendo? Quer dizer, o regime ditatorial, o regime que domina um país, etc. e tal, os artistas continuarão criando suas obras. Eu acho que a influência maior é no fato não de impedir os artistas de criar, ainda que com todas as dificuldades, mas é impedir que as obras circulem e que as obras promovam, resultem num debate sobre a situação. Esse é que é o maior impedimento, essa é a coisa mais grave que aconteceu. Então, o que ocorria com aqueles artistas é que nem o museu queria, digamos assim, mais bancar, tá entendendo, certas obras, porque, sabe, estava de alguma maneira, mesmo não recebendo verbas do governo e tal, era parte do sistema, tá entendendo? E muito menos as galerias que também não queriam bancar o risco de obras como a do Bairro e outros artistas, etc. e tal. Então foi uma geração que teve que reinventar, tá entendendo? Não só a maneira de produzir seus trabalhos e inventar os próprios temas, tá entendendo? Mas uma forma de como mostrar esses trabalhos. Eu acho então que é uma geração que de alguma maneira foi a primeira que partiu diretamente para a rua. O Bairro realizava os seus trabalhos praticamente na rua, ele fazia, distribuía. Eram umas trouxas de pães velhos, depois eram umas trouxas sugerindo sangue, na verdade era uma tinta, etc. e tal, mas perfuradas, está entendendo? Que lembravam aqueles presuntos, né? Que é o termo que se usava para falar das vítimas dos grupos paramilitares e parapoliciais. Quer dizer, então quase tudo partia para a rua.